pessoal! Neste vídeo será feita uma breve explanação sobre a crítica de Bakhtin em relação ao subjetivismo idealista. Mas você deve estar se perguntando, o que é mesmo esse subjetivismo idealista? Vamos lá descobrir? No geral, esse é o conceito dado à tese que se baseia no seguinte: a língua é vista como um fenômeno que tem sua origem no interior do indivíduo. Logo, a enunciação, de acordo com essa visão, partiria do interior do sujeito, ou seja, a língua seria algo individual. E temos um importante influenciador desta ideologia, que é Humboldt. Agora que você já está por dentro, podemos avançar um pouco mais. Agora trataremos de algumas características do subjetivismo idealista. Uma característica marcante é a rejeição do fator social como agente influenciador na enunciação, ou seja, acredita-se que o fator sócio-histórico e cultural não tem contribuição nenhuma com a fala de um indivíduo, indo de encontro com os pressupostos bakhtinianos. Agora devemos analisar outra característica para entendermos um pouco mais sobre o subjetivismo idealista. Os autores desse ideal afirmavam que a fala servia como reflexo da consciência do indivíduo, ou seja, era na mente que todo o processo de comunicação se iniciaria. Para entender melhor esse aspecto, usaremos como exemplo a vida de um importante físico. Não. Ei, videomaker, esse é um vídeo sério, né? Não se empolgue tanto, não é esse tipo de físico, não. Você se lembra de Stephen Hawking? Ele teve sua vida transformada até mesmo em um filme hollywoodiano, acredita? Pois bem, Stephen teve grande dificuldade em sua juventude por perder o movimento dos músculos de seu corpo por conta de uma doença degenerativa. Inclusive, ele perdeu algo de suma importância e que já foi tratado aqui na nossa conversa. Ele perdeu a sua comunicação. Você deve estar se perguntando, mas o que Stephen Hawking tem a ver com o nosso estudo de hoje? Calma, é porque para os autores idealistas, alguém como ele, por não conseguir falar, poderia ser entendido em um primeiro momento como uma pessoa que não consegue organizar seus pensamentos de modo eficaz e por isso não conseguia se expressar. Parece um pouquinho cruel, não é verdade? Mas vejamos bem, o ato da fala era muito importante para os subjetivistas idealistas. Isso significava que quando alguém não conseguia se expressar, é porque tinha algo errado em sua mente. Porém, já sabemos a superação de Stephen e como ele foi um homem brilhante em seu campo de estudo. Sua mente não havia parado, apesar de sua fala ter sido comprometida. Which of your many achievements are you most proud, and why? I am very proud that I have been able to contribute to our understanding of the universe. I am also glad that my work has reached a popular audience, because I believe it is important that the public should know and have the chance to understand the seemingly mysterious work of scientists. Como já foi dito anteriormente, o subjetivismo idealista entende a língua como um fenômeno que tem sua origem no interior do indivíduo. Ainda nesta linha de pensamento, a língua é estabelecida como uma criação ininterrupta, ou seja, que não pode ser interrompida e cuja evolução se dá de modo autônomo e ilimitado. Essa postura defende a ideia de que o indivíduo tem pleno poder de criar e recriar expressões linguísticas, e por isso possui esse caráter autônomo e ilimitado no que se refere à linguagem, situada no ato da fala. A linguagem revela o indivíduo como um ser dominante. O indivíduo cria a linguagem, cria formas de expressão. Onde ele aparece, ele age, criando para si mesmo condições que a natureza lhe oferece, moldando o ambiente circundante à sua própria vontade. Inventou instrumentos que canalizam as forças da natureza, da mesma forma exercendo os poderes específicos que lhes são inerentes, e edificou os homens, as cidades, e organizou-se politicamente. Elaborou sistemas de leis pelas quais regula as ações em sociedade. De igual maneira, serve-se das línguas para comunicar-se e transmitir às gerações posteriores as experiências civilizatórias. Então, sim, o indivíduo tem poder na manifestação da fala. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia.
capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Agora a gente vai aprender um pouco sobre o círculo de Bakhtin. Primeiramente, para se entender o chamado círculo de Bakhtin, é necessário compreender que utiliza-se essa expressão porque o círculo, de uma forma geral, era formado por vários intelectuais de determinada época, que debatiam, discutiam e refletiam sobre diversos temas. No caso do círculo de Bakhtin, Bakhtin era o que liderava os debates de seu grupo. O conjunto de obras do Círculo de Bakhtin possui diversos pilares, sendo um deles a interação verbal, que se opõe às ideias do subjetivismo idealista, que resumidamente definia a linguagem como uma criação psicológica, do interior ao exterior, reflexo do que há na mente humana. Porém, o subjetivismo idealista exclui os fatores externos que podem influenciar, inclusive o ato de se comunicar. Na interação verbal, a comunicação, a função comunicativa entra em foco. Porém, Bakhtin não resume a linguagem somente à comunicação. Ele afirma que a comunicação é a realização concreta da interação verbal, ou seja, o ato de se comunicar. Um outro pilar é o enunciado concreto. O que seria esse enunciado concreto? Bem, a enunciação concreta surge no momento da interação social, e as suas características são definidas pelo caráter e pela forma como essa interação ocorre. Outras características que podemos encontrar no conjunto de obras do Círculo de Bakhtin é o signo ideológico e o dialogismo. Sobre o signo ideológico, o signo reflete a realidade. Porém, Bakhtin afirma que um signo não existe somente como parte de uma realidade. Ele reflete e refrata outra. Essa característica de refratar é fundamental para defini-lo como ideológico. E por último, mas não menos importante, o dialogismo, que pode-se dizer que a interpretação de qualquer enunciado é uma resposta a um enunciado anterior. No livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, é exposta algumas observações a tendências do pensamento filosófico-linguístico. Entre estes pensamentos, há o chamado e conhecido subjetivismo idealista, o qual é criticado por Bakhtin e Voloshinov. Há várias críticas em torno deste assunto. Por conta disso, citarei apenas duas. A primeira se baseia de um modo bem generalizado na ideia de que as questões linguísticas elas estavam fundamentadas de forma subjetiva e idealista. Mas o que seria esse subjetivismo? Algo subjetivo se referiria ao próprio sujeito ou à ideia individual. Já a questão idealista pode ser facilmente explicada com base no seguinte pensamento de um dos representantes desse ideal, em que é expresso que, para Vosler, uma comunidade linguística se constrói sobre uma série de elementos que a caracterizam como uma língua nacional, o que constitui, assim, o espírito nacional. Sendo assim, em torno desta questão, o que se consegue compreender é que há uma especificidade de cada língua, ou seja, há características próprias para cada língua em cada nação. Com isso, segundo Vosler, não poderia existir uma investigação da língua de forma geral. A crítica em relação a isto é mostrar que os idealistas sempre queriam buscar em uma ideia de espírito para explicar termos da língua. E para Bakhtin e Voloshinov, a língua deveria ser entendida de uma forma histórica e social. Já a segunda crítica se fundamenta no sentido de que o sujeito é expresso tanto como senhor do pensamento quanto do falar. Há um trecho em que se diz que o subjetivismo idealista só leva em consideração a fala. Com isso, é possível perceber que esta ideia não foi muito aceita pelos autores, ficando claro então que eles acreditavam que a língua deveria ser entendida no sentido ideológico e histórico. Com isso, os autores concluem dizendo, na realidade, o ato da fala
ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido estrito do termo, ou seja, o ato de enunciar vai estar ligado com o social. Como último ponto, é importante destacar que todas as críticas foram muito importantes, pois elas serviram como uma base para que houvesse a organização e também desenvolvimento de uma nova maneira de entender a língua. Bom, pessoal, é isto. Obrigada por terem assistido até aqui e até mais!